Oi gente, tudo bem? Estamos voltando e agora com uma pequena mudança no nosso canal. A pedidos, ele também vai falar sobre gramática, tá? Então o que envolve português, gramática, literatura e aí a gente continua com a arte e história, tá? Então vai ser gramática, literatura, arte e história. Estou deixando na descrição do canal o meu endereço do blog de gramática. Então você pode ouvir o meu conteúdo, pode ir até o blog e ler um pouco mais, principalmente nos períodos de prova que você terá, tá? Então, não esqueça, antes de tudo, dar seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? E se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período, tá? É muito fácil isso aí, tá? Esses três é muito fácil. Vamos entender, por exemplo, frase, o que é? É todo enunciado que tem sentido. Se eu falar assim, bom dia, acabou. Entendeu? Teve sentido? É frase. Acabou. Não tem o que falar. Tá? Se eu falo silêncio, é frase. Todo enunciado que tem sentido é frase. A frase ela é completa. Tá bom? A frase ela pode ser verbal, tá? Porque contém verbo. Então eu falo, está frio, cheguei. É frase verbal. Tá bom? E pode não ter verbo, que é chamado frase nominal. Se eu falo silêncio, bom dia, oi, olá, é frase verbal, não contém verbo, tá? Então, essa é a frase. E temos a manifestação da frase, ou o tipo da frase. Então, a gente tem frase declarativa, quando eu declaro algo, que pode ser afirmativa ou negativa. Então, eu digo, eu compreendi o que você disse. É uma frase declarativa afirmativa. Eu estou declarando, tá? Eu posso dizer assim, eu não compreendi o que você disse. Então é uma frase declarativa negativa. A única diferença é uma palavra negativa, tá bom? Tá? Então, depois nós temos frase interrogativa. Interrogativa é muito fácil, gente. É a pergunta, que ela pode ser direta ou indireta. Eu posso falar assim, você quer café? É uma frase interrogativa direta. Eu fiz a pergunta, se você vai escrever isso aí, você tem que colocar o pontinho ali de exclamação. Mas eu posso falar assim, gostaria de saber se você quer café. Então, é uma pergunta indireta, tá? É uma pergunta indireta. Quando se você vai escrever isso, você não coloca o ponto de interrogação, tá bom? Nós temos também a frase exclamativa. Essa exclamativa é emoção. Eu falo, puxa vida. Tá, demonstrei uma emoção, surpresa, emoção. Minha Nossa Senhora. Tá? Que lindo. Então isso aí é frase exclamativa, porque eu demonstrei emoção, tá? Demonstrei surpresa. Nós temos também a frase imperativa, que é uma ordem ou um conselho. Se eu falo assim, pessoal, sentem-se. É uma imperativa, eu estou dando uma ordem. Pessoal, silêncio. Imperativa, eu estou dando uma ordem. Eu posso falar assim, não vá por aquele lugar, por favor. Tá? É uma imperativa, eu estou dando um conselho. Tá? Não faça isso, não vai dar certo. É um conselho. Então, uma frase imperativa. E nós temos a optativa. Optativa é um desejo. Eu falo que Deus te abençoe, vá com Deus, né? Nossa, eu queria ganhar 2 milhões na Mega Sena. Só 2 milhões. O que é 2 milhões, gente? Não é nada, tá? Então, eu estou demonstrando o desejo. Então, revisando frase. Frase é todo enunciado que tem sentido. Frase pode ter verbo, é frase nominal. Frase pode não ter verbo, que é frase verbal. E a manifestação da frase, que é declarativa, tá? Interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa, tá? Aí a gente vai para a oração. Oração é muito fácil. Oração, ela é feita em torno do verbo. A oração precisa do verbo, tá? Ela não precisa ser completa, porque outra oração vai completá-la, mas ela precisa do verbo. Porque é no verbo que a gente vê o tipo de oração,
a gente consegue fazer análise sintática, porque no verbo você acha o sujeito, você acha o predicado, você acha o objeto, você acha o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. Tudo é na oração e a partir do verbo, que tem os termos, os acessórios, né? Termos essenciais, termos acessórios, tudo na oração. Tá? Então, por isso que a oração é feita em torno do verbo. Tá? Então, isso é a parte importante. Tá bom? Então, eu falo assim, vou sair cedo. Pronto, eu tenho uma oração. Eu tenho uma locução verbal. Tá? Vou sair cedo. Acabou o açúcar. Tem o verbo, uma oração. Tá bom? E dentro disso, ou melhor, fazendo parte disso, nós temos o período. Tá? Para entender melhor. Você pode falar, mas frase e oração não é a mesma coisa? Olha, frase é o conjunto maior. É grandão, onde tudo está lá. Período está dentro da frase e a oração está dentro do período, entendeu? Frase é o grupo maior. Dentro da frase nós temos o período. Dentro do período nós temos a oração. Tá bom? Período é a organização da frase, tá? Com uma ou mais orações. Então, período é quando a frase se organiza com uma ou mais orações. Então, nós temos primeiro o período simples, que é uma oração apenas. O período simples, uma oração que é chamada de oração absoluta. Então, fala assim, cheguei tarde, não irei amanhã. Tá? Uma oração, um verbo. Como é que eu sei? Olha os verbos. O número de verbo é o número de oração. Não levando em consideração, tem que pensar, ou melhor, levando em consideração a locução verbal. Que locução verbal são dois verbos fazendo função de um. Tá? Estou chegando. Eu tenho dois verbos, o verbo estou e o verbo chegando. Tá? O verbo estou, ele é auxiliar, ele só apoia o verbo chegando. Tá bom? Período composto são duas ou mais orações. Quantas orações? Tem limite? Não, não tem limite. Tá? Período composto, duas ou mais orações. Então eu falo assim, ele me viu e começou a gritar. Então eu tenho, ele me viu, um verbo, começou a gritar, uma locução verbal, dois. Como eles estão distantes, né? Então eu tenho um período com duas orações, período composto, tá? Então, essa é o período composto, duas orações, tá? Ou mais. Quando é que eu sei que acaba um período? Com ponto, vírgula, ponto, não, com vírgula, não, com dois pontos, não. Ele acaba com ou ponto de final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Aí termina um período, tá? Só revisando, oração, tá? Ela é feita em torno do verbo, então ela precisa de um verbo para existir. Período é a frase que contém as orações, tá? Pode ser período simples, que também é chamado oração absoluta, porque tem uma oração só. Período composto, duas ou mais orações, tá? Ou locuções verbais. Como é que eu sei quantas orações tem? É só contar os verbos. Quando eu falei, ele me viu e começou a gritar, eu tenho dois verbos, sendo que um é locução, mas eu tenho dois verbos, tá? Então isso é período composto com duas orações. Tudo bem? Até a próxima. Na próxima de gramática a gente vai falar sobre o período composto. O que tem dentro do período composto, como se divide o período composto e as orações que tem dentro desse período. Um abraço a vocês, até a próxima.